tá? Eu queria fazer esse comentário aí. De fábrica, e estou aqui para defender a necessidade da gente encontrar uma forma de superar essa forma social, esse modo de produção, até porque a gente tem um futuro, porque agora a gente tem pressa, né? O capitalismo, além de tudo, está destruindo o planeta, porque ele tem uma lógica de crescimento infinito em meio a recursos naturais finitos. Então eu vou procurar aqui não ficar discutindo espantalhos nem mentiras e falar da nossa necessidade concreta, que é a necessidade de superar o capitalismo, de encontrar uma saída, de dar perspectiva para o jovem. E, bom, basicamente é isso. Espero que a gente faça um bom debate. Professor, já pode emendar na pergunta também? Bom, então assim, o Caporeso, ele se apresentou aqui, se apresenta sempre como um deputado bolsonarista, né? E eu gostaria de saber do Caporeso, já que ele é um bolsonarista e classifica o Bolsonaro como o melhor presidente do Brasil, eu queria saber como que ele consegue defender isso, sendo que o Bolsonaro manteve no seu governo sempre um nível altíssimo de desemprego. A gente teve, durante os 4 anos de governo, desemprego superior a 10%, o crescimento da economia em torno de 1%. Nós tivemos 700 mil mortes na pandemia, basicamente por negligência, por uma ideologia que nega a ciência, que prejudicou a maior velocidade no sentido de conseguir adquirir as vacinas, e agora tenta mudar toda a história como se ele fosse um defensor da vacina. Enfim, como que o Caporeso consegue defender o Bolsonaro, que inclusive vai ser preso pelos seus crimes? Eu queria que ele estivesse sendo preso pelas mortes na pandemia, mas vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado. Então, assim, como que o deputado tem coragem de chamar de o melhor presidente um presidente que não entregou nada? Né? Um presidente que não entregou crescimento da economia, que não entregou emprego, que não entregou renda e que ainda foi responsável por 700 mil mortes, fazendo o Brasil o país que proporcionalmente mais morreu gente durante a pandemia de Covid-19. Olha como é que o Humberto foi bem. Teve ele começou a pergunta se referindo já à apresentação que o Caporeso fez, certo? Olha como é que ele foi bem. O Caporeso deu uma mamada no Bolsonaro completamente de graça, de modo que isso criou uma condição para o Humberto falar, olha, já que você falou do Bolsonaro, defenda aí. Aí jogou o Caporeso na defensiva. Agora ele tem que se defender. Então ele começa mal porque ele tem que se defender, tá ligado? Ele tem que se defender. Ele vai ter que dar explicação. Não, mas veja bem. Porque o Caporeso é muito ruim. O Caporeso é muito ruim. Olha só. Antes de responder, foram várias perguntas, né? Mas eu acho importante falar o quê? O comunista disse que 90% do mundo está na pobreza por causa do capitalismo. Ele, como professor, sabe que é uma mentira o que ele está falando, é uma verdade, porque em 1820, 94%. Pronto, já chamou de mentiroso, de graça, já chamou de mentiroso. Ele podia ter falado assim, se ele fosse uma pessoa séria, né? Ele podia ter falado, se ele acha isso mesmo, ele podia ter falado assim, ó, olha, ele apresentou esses dados, eu queria saber as fontes do que você está falando, né? Se você está apresentando isso, vamos... Mas ele, como professor, sabe que é mentira. Ele tá mentindo, caralho, né? Os caras são muito desrespeitosos. Aí toma uma de volta, eles brigam comigo. Da população mundial viviam na linha da extrema pobreza. E em 2015, de 94%, passou para 10%. Qual que é o grande responsável por essa mudança tão significativa na vida das pessoas? É o capitalismo e o seu acúmulo de riqueza, que evidentemente o comunista aqui não gosta, né? Mas pode ter certeza, na conta bancária dele ele vai sempre tentar acumular o máximo que puder, tá? Isso, tá dando certo aqui para mim, tá? Se vocês quiserem saber, tá? Se vocês quiserem saber, eu tô ficando bastante bem economicamente. Muito obrigado para quem ajuda. Se quiser colaborar com o canal, então essa é a hora também, tá? Mandar dinheiro pra gente que gostamos de dinheiro. Não tem problema nenhum com dinheiro, não sou... os caras confundem ser de esquerda com ser franciscano. Não é franciscanismo, tá? Não é franciscanismo, tá bom? Franciscanismo, não. Eu vou acumular dinheiro pra caralho, vou viajar o mundo, vai ser divertidíssimo, tá? Toda vez que eles meterem essa, você dobra a aposta. Sem conversa. Não é franciscanismo. Tem nada a ver ser de esquerda com ser franciscano. Coisa, ele falou que hoje existe mais casas vazias do que ocupadas, isso é culpa dessa exploração capitalista. Eu tenho certeza que ele tá falando da China. Porque a China tem diversas cidades construídas sem ninguém para poder morar, graças à bolha imobiliária de lá. Bolha imobiliária.